Boa tarde a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos ao segundo Fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Eu sou Gisele Silva, sou consultora na Diversas Hub. É um prazer enorme, uma alegria mesmo intensa estar aqui junto com a Fernanda Mello, da Accenture do Brasil, e a Neila Lopes, da Sanofi. Eu sou Gisele Silva, vou fazer minha autodescrição. Sou Gisele Silva, sou mulher negra. Tenho um cabelo longo, ele está com escovado. Eu uso um óculos arredondado escuro. Por trás de mim existe uma estante com alguns adereços de decoração. Eu estou de camisa branca, de linho, e uso brincos pequenos verdes. Agora eu passo a palavra para a Neila e para a Fernanda, para que elas possam se apresentar. Sejam muito bem-vindas. Vai lá, Neila. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Neila Lopes, atualmente estou como Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na Sanofi. Eu sou uma mulher branca, heterossexual, cisgênero, sem deficiência, absolutamente consciente dos meus privilégios, mas uma embaixadora da Agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão. Hoje eu estou usando uma camiseta preta, alguns colares, um deles étnico, com várias esferas. Eu tenho cabelos encaracolados, curtos, na altura das orelhas. Eu estou usando um óculos de armação preta, grande, ovalado. Estou de batom vermelho e estou numa sala da minha casa que tem aqui uma esteira ergométrica, o armário do closet. Então, aqui é um ambiente multifuncional e é um prazer estar aqui para discutir diversidade com vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Fernanda Mello. Eu sou a líder de Inclusão e Diversidade para a América Latina aqui na Accenture do Brasil. Eu sou uma mulher branca, hétero, cisgênero. Hoje eu estou com meu cabelo aqui preso num rabo de cavalo. Estou falando do Rio de Janeiro, então estava bem quente, até pouco tempo atrás caiu uma chuva. Estou com uma blusa azul com uns detalhes aqui branco. Estou usando um colar. Estou falando bastante com as mãos, então dá para ver que eu estou com esmalte vermelho. Também, assim como a Neila e como a Gisele, eu uso óculos. E estou falando aqui do quarto da minha filha, tem um armário branco atrás de mim e dá para ver, acho que a caminha dela também aparece aí. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel, para a gente poder trocar bastante informação, trocar bastante coisa. Que bacana. Muito bem, mulheres. O tema do nosso painel é escolhendo a música, equidade na prática, do recrutamento à promoção. É um tema muito pertinente, muito importante, não é, Neila e Fernanda? É um tema que diz verdadeiramente, veementemente, como é que pode, como as empresas podem, quais são as estratégias, né, quais são os fundamentos de você efetivamente atuar na pauta de inclusão, diversidade, pertencimento, né? E aí, muito me emociona esse tema, porque estar aqui hoje com vocês é um momento de partilha. E a gente sabe muito bem o valor da partilha hoje. O valor de compartilhar conhecimento, de saberes, opiniões, visões, como isso gera conhecimento, e esse conhecimento é fundamental para todos nós desenvolvermos a nós próprios, claro, primeiramente, porque a mudança começa interna, mas também a desenvolver todos os nossos projetos, todas as nossas tarefas que executamos dentro dessa pauta tão importante, tão fundamental para a sociedade de hoje. É muito bom estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz, mais ainda, porque vocês são duas mulheres que muito me orgulham. Eu sou uma grande admiradora de vocês, até porque a gente sabe muito bem que a pauta é uma pauta necessária, mas não é tão simples, né? É complexa, é um processo e que precisa muito da coragem, da persistência e da vontade genuína de fazer acontecer, né? Isso mesmo. Bom, se vocês me permitem, eu vou começar a minha primeira reflexão aqui. Na verdade, é uma reflexão porque nós vamos trocar ideias, bater um papo, né? E a minha primeira reflexão é o seguinte: eu queria iniciar ouvindo um pouco de vocês sobre as oportunidades, né? Existem muitas oportunidades, mas também os desafios, né, de atuar, né, nessa jornada de equidade, inclusão e pertencimento nas organizações. A gente sabe que existem muitas coisas sendo feitas, mas sabemos também que há muitas coisas a fazer, né?
para serem feitas ainda também. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, quais são as oportunidades e desafios que vocês encontram na jornada de vocês, nas empresas de vocês, com relação à pauta. Neila, podemos começar com você? Comigo? Neila? Isso. Neila. Tá Neila. bom. Gisele, obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que são muitos desafios, né, encontrados diariamente quando a gente trata de diversidade, equidade e inclusão. E um desafio que a gente mapeou e a gente já está endereçando na Sanofi é ter um conhecimento profundo e ter bases de dados robustas para que a gente conheça o nosso público interno, para que a gente conheça como está composta a nossa população, não só para a gente colocar metas e indicadores de inclusão quando a gente fala de recrutamento, né? A gente já sabe que inclusão ela é apenas um pilar aí de um tripé de diversidade, equidade e inclusão, que agora ganhou também aí o pertencimento. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E passa por ter um conhecimento da demografia da organização, como é que estão compostos os times, como é a nossa população interna. Na Sanofi, por exemplo, a gente tem como ambição de diversidade, equidade e inclusão, a gente refletir a diversidade da sociedade brasileira. E a gente só vai conseguir refletir essa diversidade se a gente conhecer como está a nossa, né? E qual é a distância que a gente ainda tem que percorrer para chegar lá. Então, nesse sentido, nós temos hoje uma base de dados cada vez mais robusta dentro da organização, e a gente vem estudando formas, vem estudando maneiras de enriquecer essa base e de trazer profundidade para as nossas análises de dados dentro de diversidade, equidade e inclusão. Eu não sei, Gisele, se eu posso já contar um pouquinho sobre essa prática ou se você prefere que a Fernanda primeiro fale sobre os desafios dela. Estou curiosa, Neila. Pode contar, perfeito. Sim. Então, pode contar, depois eu pego um gancho aí no que você está falando. Tá ótimo. Então, além de um painel de indicadores, né, que nós chamamos de dashboard dentro da Sanofi, onde a gente coloca as nossas metas e indicadores de representação, de cultura inclusiva e de impacto externo, hoje a gente conduz dentro da nossa área de pessoas e cultura estudos de People Analytics. Então, nós capturamos ali os recortes de diversidade, então a gente já conduziu estudo de gênero, estudo sob a perspectiva de pessoas com deficiência, sob o recorte de raça e etnia com foco em pessoas negras, e vamos conduzir nos próximos meses com foco em gerações e depois com foco em orientação sexual. E aí a ideia é a gente entender como é que se dão todos os processos de pessoas, desde o funil de atração e recrutamento, passando por promoção, plano de sucessão, remuneração, compensação e benefícios, demissão voluntária, demissão involuntária. A gente sabe como é que cada um desses processos se comporta para cada um desses recortes de diversidade, onde a gente já começa também aos poucos a olhar para a interseccionalidade. Então, a gente consegue saber, né, que efetivamente está sendo de ponta a ponta. Não somente a gente está trazendo essa diversidade para dentro da companhia, mas a gente está sabendo também se os talentos diversos, eles estão sendo efetivamente, estão tendo acesso às oportunidades de promoção, de participar de iniciativas de desenvolvimento. Aí, com isso, eu passo a palavra para a Fernanda. Eu vou precisar fechar minha câmera por um segundinho, vocês devem estar ouvindo um latido. Um cachorrinho latindo. Ô, Fernanda, é interessante isso que a Neila falou, porque não se trata o que se desconhece, né? Tem indicadores extremamente importantes. E você, me conta lá na assim, a gente está é uma jornada, né? A jornada de inclusão e diversidade, ela tem muito ainda que ser percorrida, né? A gente já vem aqui na Accenture trabalhando essas questões já há algum tempo, mas a gente caminhou bastante, mas a gente ainda olha para frente vendo que tem muito ainda que ser feito, né? A Neila falou sobre a questão da interseccionalidade, então é uma palavra super chave, né? Não só palavra-chave, mas da gente olhar cada vez mais a questão da diversidade com esse recorte, não só olhar a mulher, olhar o PCD ou APCD, mas olhar de forma interseccional. A gente já vem aqui o que você falou, né, sobre
saber do que se trata, né? Saber qual é a população que a gente tem para a gente poder usar essas informações para poder justamente definir ações, definir onde a gente quer chegar. A gente já tem isso mapeado, né? Mensalmente a gente olha os indicadores, não só de equidade de gênero, mas os outros indicadores que a gente tem para poder acompanhar e ver, e vendo a nossa evolução. A Accenture tem um compromisso, a Accenture Global tem um compromisso de atingir a equidade de gênero até 2025. Então, 2025 está aí, né? Daqui a 3 anos, menos de 3 anos até, a gente está chegando em 2025 e a gente já está bem adiantado. Hoje, já somos 46,3% de mulheres. Então, é um avanço muito importante, mesmo com um cenário de pandemia, mesmo com tudo que a gente passou aí nos últimos tempos, né? Nos últimos 10 anos, a gente conseguiu avançar de 30% para 44,5% de mulheres, isso até setembro. Então, mostra que a gente está evoluindo, e só olhando só esse recorte, né, depois quando a gente começa a olhar com a lente da interseccional, a gente começa a ver também que a gente está evoluindo não só na questão do gênero, mas na questão também de pessoas com deficiência, pretos, pardos, né, os negros de forma geral, né, população LGBTQIA+, enfim, a gente está caminhando, a gente tem aqui os nossos programas internos. Para cada um desses pilares de diversidade, nós temos programas, e cada um desses programas tem um grupo responsável pela atração, um grupo responsável por desenvolvimento, retenção, engajamento, por posicionamento externo. Então, a gente acompanha bem de perto para justamente atuar naquilo que é trazido por esses grupos, né? A gente realiza também focus groups com esses grupos, não só focado naquela diversidade, mas também com esse olhar interseccional. E aí, como eu disse, a gente olha mensalmente os indicadores e anualmente, como a gente tem esse compromisso até 2025, a gente revê o nosso resultado e a gente já aumenta o percentual que a gente quer alcançar no ano seguinte. Então, isso faz com que a gente também invista cada vez e foque mais nas ações para a gente poder chegar a alcançar esse objetivo. Então, ter metas definidas, métricas definidas e acompanhar essas métricas é, assim, de suma importância para a gente poder avançar nas agendas. É interessante. Obrigada, Fernanda. Porque quando a gente fala de métricas, de indicadores, é muito importante também que a gente tenha as ações atreladas a uma cultura, né? Uma cultura organizacional, que seja atrelada a um planejamento estratégico, porque é justamente isso que você falou, né, Fernanda? Você tem um processo que tem início e ele é um contínuo. Ele precisa estar atrelado, ele precisa ter planejamento, ele precisa estar, né, ter sido planejado, porque você precisa ter orçamento para isso, né? E não é a ação pela ação, né? Precisamos atrair e vamos só atrair, ponto, acabou. Tá, o que eu faço depois que aquela pessoa entrou? Né? Como é que eu desenvolvo essa pessoa? Como é que eu engajo? Como é que eu retenho? Então, não é, a gente tem os indicadores, mas não é só tratar o indicador pelo indicador, né? É importante, para poder ajudar a evoluir na agenda. Mas todo essa jornada do funcionário, do profissional, do talento, ela é super importante, né? Identificar justamente aonde, quais são os skills que a gente precisa desenvolver para justamente ajudar as pessoas a terem as condições necessárias de igualdade para avançarem na carreira como todo mundo, né? Interessante, né, Neila? Que eu queria falar com você. A gente estava até conversando um tempo atrás aí sobre o acompanhamento que a Fernanda disse agora e como é importante não só trazer, mas reter, né? Você pode falar um pouquinho mais? Você falou de uma coisa muito interessante que eu gostei, que é do pertencimento, né? De trabalhar o turnover mesmo, das pessoas não só serem convidadas a entrar, mas serem estimuladas a ficar, né? Neila, como é que você vê essa questão de pertencimento, de engajamento da diversidade? Como é que a Sanofi observa isso? Ela é vital.
ela é vital. As empresas que estão envolvidas hoje com a agenda, né, de diversidade, equidade e inclusão, elas estão buscando talentos diversos no mercado de uma forma que talvez elas não fizessem anteriormente, né? Então, as empresas se mobilizam para buscar talentos em diferentes locais, buscar talentos com diferentes repertórios, com diferentes formações acadêmicas, com diferentes experiências de vida. Várias empresas estão fazendo esse movimento juntos, né? Então, o que pode algumas vezes levar as pessoas a dizerem: eu não trago talentos diversos, porque não tem. O pessoal não é qualificado, não fez a universidade X, não fez a viagem Y. E, na verdade, aí são vários fatores que a gente precisa desconstruir, né? O primeiro, qual é o significado da qualificação, né? É o modelo mental que a gente vem trazendo já de décadas, de que só vai ser qualificado quem preencher determinados requisitos muito específicos, né? Então, acho que essa é uma primeira desconstrução que a gente precisa fazer. E outra, entender que as empresas conscientes, né, do seu papel para a construção de uma sociedade mais justa, porque vai muito além do ambiente de trabalho, elas estão concorrendo entre si, e é uma concorrência muito positiva, muito virtuosa. As empresas querem trazer esses talentos diversos para o mercado, né? E o que, na minha visão, vai fazer a diferença na hora desses talentos escolherem o local onde eles vão trabalhar, que é uma outra quebra de paradigma que a gente vem observando no mundo do trabalho, né? Hoje as pessoas, elas não são necessariamente escolhidas pelas empresas, hoje elas têm muito mais a mentalidade e a possibilidade de escolher onde elas vão contribuir. Então, acho que cabe a cada uma das empresas, primeiro, assegurar a autenticidade, né, no seu posicionamento, nas suas práticas, na sua comunicação relacionada à diversidade, equidade e inclusão. Combater aquele conceito, né, que nós que trabalhamos em diversidade e inclusão chamamos de tokenismo, ou do diversity washing, né, que é você colocar meia dúzia de talentos diversos e falar para o mercado que você é uma empresa diversa. Não tem mal nenhum uma companhia se colocar no mercado com humildade de dizer que está na jornada, que tem uma estrada ainda para percorrer, né? Pelo contrário, acho que passa por aí a autenticidade e efetivamente falar de práticas que sejam reais e que já estejam impactando a vida da pessoa. Por quê? Porque isso lá na frente vai impactar a sua marca empregadora, né? Vai passar essa imagem correspondente à vivência real das pessoas dentro da companhia, de uma empresa onde cultura inclusiva é importante, onde segurança psicológica é importante. E aí as pessoas vão passar a se ver, talvez, trabalhando nessa empresa, né? Pelo menos é o que nós vimos fazendo na Sanofi. E com isso a gente tem muito mais chance de que esse pertencimento aconteça do ponto de vista do colaborador ou da colaboradora e que a gente retenha esse talento, né? Porque se a gente não se preocupa em amarrar todas essas pontas, a gente pode até conseguir atrair, mas é um talento que não vai ficar na companhia, que ele vai embora, né? E não vai construir uma jornada duradoura, que é o que os empregadores esperam, né? Propiciar uma experiência positiva para que o colaborador ele queira trabalhar naquela empresa. Então eu vejo dessa forma. O significado, pegando o gancho que você falou, Neila, o significado de pertencimento ele foi ampliado, né? Nos dias de hoje, você falou, as pessoas elas escolhem onde elas querem ficar, né? Elas têm o poder de escolher quem vai ser o seu empregador. E trabalhar justamente uma cultura, né? Na verdade, um ambiente em que a pessoa se sinta pertencente e que ela possa ser ela mesma, né? Que ela possa ser ela de forma autêntica, sem ter que se esconder através de um personagem ou se encaixar num quadrado, né, para poder ser bem visto, bem avaliado, isso já ficou no passado. Então, as pessoas buscam hoje um lugar em que elas possam ser elas mesmas, em que elas vão ser ouvidas, né, vão se sentir seguras, como você falou, mas vão se sentir seguras no sentido de poderem ser elas mesmas sem serem mal avaliadas, mal interpretadas, vítimas de algum tipo de preconceito falado e velado também, né? Então, é muito importante essa discussão do pertencimento, junto com o engajamento, né? Acho que evoluiu o engajamento mais pertencimento. Então, não adianta eu ter um bom salário,
eu ter bons benefícios se eu não me sinto à vontade na empresa onde eu trabalho, né? Eu vejo olhares estranhos, eu sempre escuto um comentáriozinho que não é Microagressões. exatamente microagressões, então e eu posso escolher onde eu quero ir e onde eu quero ficar. Então as empresas estão buscando, né, se adaptar a essa realidade, que é um ponto que não tem mais retorno, né? Não tem como voltar para o que era antes. É daqui para frente, num outro patamar, em uma outra realidade. É Até isso roupa, mesmo. até de roupa, né? Tempos atrás, mulheres se vestiam de um jeito, padronizado, os homens também. E hoje em dia você vê que a diversidade ela passa pela Dress forma como code. você se expressa na roupa, né? Eu posso usar roupas coloridas, roupas mais sóbrias, e aquilo a gente comunica, a gente está comunicando o que a gente é através das nossas roupas, né? Então, essa evolução também é uma evolução da vestimenta, passa por essa questão da autenticidade no ambiente de trabalho, né? É interessante, porque eu vejo como uma revolução também, né? E nessa revolução tem muitos ruídos nas mensagens, na comunicação, até na percepção, né, de visão da pauta diversidade. E aí, fazendo um recorte maior, pensando no argumento que a gente costuma ouvir, e eu especialmente ouço bastante, eu queria ouvir isso de vocês, é que as pessoas negras, a dificuldade de trazer as pessoas negras para dentro das organizações por conta da qualificação. Isso a Neila falou um pouco, né? Falou bastante, aliás, né? A gente fala que tem dificuldade de trazer por conta da formação, né? E a questão é que, por diversos locais onde eu ando, eu encontro muitas pessoas negras muito bem qualificadas, né? Em diversas áreas do conhecimento. Mas essas pessoas negras, elas têm dificuldade de competir num processo seletivo, muitas vezes quando elas estão perto da grande maioria de pessoas brancas, né? E aí, sobre esse argumento, eu gostaria de saber qual é a visão de vocês, né? A questão da qualificação ser um impeditivo para a contratação de pessoas negras, ou minorizadas de uma forma geral, mas eu queria falar um pouquinho mais desse recorte de pessoas negras. Gisele, a gente até conversou um pouco antes nos bastidores, né? Assim, coincidindo um pouco com o que a Neila falou, a gente tende, né? Eu já até refleti sobre aquilo que a gente conversou, que eu acho que você vai expor daqui a pouco. Mas a gente tende mesmo a olhar para essa questão da formação dos skills, né? A gente tende a achar, a colocar como a responsabilidade de não conseguir trazer na formação, né? E aí você acabou me trazendo outra perspectiva que é muito importante, né? Então, depois você vai falar, depois que a Neila falar, acredito que você vai expor também. Então, dentro do meu mundo aqui, né? Eu tinha essa visão de que era uma questão de formação, de acesso mesmo à educação, apesar dos pretos aqui no Brasil serem maioria, né? Eu achava que não tinham tanto acesso à formação superior, como depois você me ensinou, me explicou. Então, para mim já serviu aqui, a nossa conversa de bastidores já serviu até para eu ter mais dados, né? E depois eu vou até querer dicas de onde buscar, porque talvez a gente esteja buscando de forma errada, ou nos lugares equivocados, não sei, ou até mesmo a gente não procura porque a gente já tem talvez esse viés de que a gente já não vai achar. Interessante isso, Fernanda, que você disse. Neila, o que você acha? Será que existe algumas empresas, algumas organizações, algumas pessoas até estão numa bolha que de repente não consegue sair um pouco dela, olhar para outros lados, para outros movimentos, para outros grupos sociais, e até muito porque, né, muitas empresas trabalham com a indicação, né, e a indicação ela acaba fazendo com que pessoas indiquem pessoas parecidas com elas, e como é que será isso? Né? Como é que você enxerga isso, a questão da bolha e das indicações? Eu não posso falar pelas outras empresas, Gisele, eu posso falar como a gente vem endereçando esse tema dentro da Sanofi. Eu queria complementar a fala da Fernanda no seguinte sentido,
o quanto é importante, né, a gente desconstruir realmente essa... Que legal que a Fernanda já teve esse aparte aí com a Gisele, né? Então, acho que é primeiro a gente entender, e hoje tem números que indicam, né, em algumas universidades, em alguns segmentos, a gente tem mais estudantes negros matriculados, né, do que estudantes não negros, né, estudantes brancos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outro ponto é justamente esse da conexão, né? Nós sabemos que precisamos buscar os talentos em lugares onde tradicionalmente talvez a gente não buscasse, né? Então, existem muitos hubs de talentos hoje nos diferentes recortes. Eu também acredito que é importante a gente ser intencional. Hoje, no site corporativo da Sanofi, nós temos bancos de talentos permanentes. Então, a pessoa que ela entrar lá, ela vai ver. Aqui, inscreva-se se você for uma pessoa negra, inscreva-se se você for uma pessoa trans, inscreva-se se você for uma mãe que está buscando reinserção no mercado de trabalho, né? Então, acho que você se colocar diante do mercado como uma empresa que busca a diversidade já vai aumentar as suas chances, né, daquele talento querer se candidatar para uma vaga dentro da sua companhia. Eu acredito que, com relação a uma eventual resistência, né, de lideranças para trazerem talentos diversos, é papel também das companhias instrumentalizarem essa liderança que não necessariamente ao longo da sua jornada de vida e de carreira discutiu sobre diversidade, equidade e inclusão. Né? Faz quanto tempo que a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão? É algo recente no mercado, né? Então a gente está numa fase de construção. Eu acredito que os líderes, eles precisam aprender sobre vieses inconscientes e o impacto dos vieses inconscientes nas tomadas de decisão sobre pessoas. Eu acredito que os líderes precisam aprender sobre a realidade dos grupos minorizados. Eu acredito que os líderes precisam também desenvolver skills que nem todas as companhias estão olhando para, como cultura inclusiva, segurança psicológica, comunicação não violenta, escuta ativa, né? Então, exercitar outros hemisférios aí do cérebro e do coração que a gente não necessariamente endereça dentro das empresas. Então, Gisele, não tem uma fórmula, né? Eu acho que todos nós aqui, cada um está realmente numa bolha individual, coletiva, e essas iniciativas que eu mencionei agora, que eu compartilho, eu humildemente acredito que podem ser, vamos fazer uma associação, agulhas, né? Agulhas bem fininhas, que aos poucos a gente vai furando a bolha, mas a gente precisa começar por nós mesmos, né? E falando especificamente do recorte de raça e etnia, porque você demonstrou interesse em que a gente se concentrasse um pouquinho nesse recorte, eu acho que é muito importante que a discussão sobre raça e etnia nas empresas ela aconteça de maneira mais profunda, que a gente fale sobre branquitude, né? Que a gente fale sobre privilégios e que a gente construa um ambiente em que as pessoas possam falar sobre isso e aprender juntas sem um julgamento, porque eu acho que o que afasta às vezes uma liderança de uma discussão mais profunda sobre diversidade, equidade e inclusão é que talvez ela já acha, poxa, eu vou ser julgado porque eu não sei ou porque eu penso diferente, né? Eu mesma fiz esse movimento, né? De uma postura bastante militante e ativista, que eu continuo sendo, mas eu incorporei outros elementos, né? De entender que a jornada do outro não necessariamente é a mesma que a minha. Então, um pouco filosófica, talvez, essa resposta, mas ela traz um pouco do que eu acredito de coisas práticas que a gente vem fazendo dentro da Sanofi. Não, muito legal, Neila, essa sua fala aí, né, da questão das pessoas estarem em momentos diferentes da jornada, né? Eu acho que não é tá receita, tudo bem. né? Não, tudo bem, mas assim, não é uma receita, mas eu acho que se as pessoas se abrirem, né, para entenderem que tudo bem não saber tudo de inclusão e diversidade, mas eu estou disposto a começar a entender. Na medida que eu vou entendendo, eu vou aceitando os convites à desconstrução, porque é o que eu falo, desde que eu sentei nessa cadeira, eu sou convidada diariamente a desconstruir e reconstruir alguma coisa, né? Sejam frases que a gente repete,
porque a gente sempre ouviu e a gente repete sem entender, sem ter o entendimento profundo de que aquela fala ou aquela expressão agride, né? Mas a gente repete porque sempre todo mundo falou e eu repito sem refletir sobre aquilo. Então, eu acho que quando a gente se abre para ampliar nosso olhar e aceitar o convite para refletir e repensar, já é uma boa parte do caminho andado, né? É uma discussão, como você falou, é filosófica, todos fazem parte dessa caminhada, não é uma agenda minha, sua ou da Gisele, todo mundo tem que estar envolvido na discussão e aceitar o convite para refletir e mesmo que seja uma pequena mudança, né, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo ver isso sendo refletido na sociedade, no mundo. Enfim. E se você me permite complementar, Fernanda, ao mesmo tempo, né, da gente ter esse espaço de escuta e de entender os momentos de jornada, a gente tem mecanismos que assegurem que esse é o único caminho possível, pelo menos, né, se a empresa acredita e tem esse posicionamento. Na Sanofi, nosso posicionamento é muito claro. Nós não aceitamos a neutralidade. A gente realmente conclama todas as pessoas que trabalham na Sanofi a terem determinados comportamentos, né, determinadas atitudes. Então, eu acho que é acolher o momento de jornada de cada um, mas deixar claro que não é opcional você não embarcar nessa jornada. Não tolerar, né? Não tolerar ações de racismo, Exato. enfim. E conectar sempre que possível com essa narrativa, né, organizacional. Então, acho que o trabalho concreto, as ações, as iniciativas e os mecanismos para assegurar que situações como essa que você acabou de mencionar vão acontecer cada vez menos, até que, eventualmente, elas deixem de acontecer, que é o que todos nós desejamos, né? Sim. A Neila falou, já respondeu a pergunta que eu ia fazer para vocês, para nós encerrarmos esse encontro, que era quais são as palavras que vocês poderiam passar para as empresas, para a sociedade em geral, né, de experiência da empresa que vocês trabalham e atuam, para estimular cada vez mais esse processo de reflexão, né, e de abertura de mente mesmo, abertura de mindset mesmo, porque é um processo de aprender a aprender, né? Lifelong learning, né? Lifelong learning em todo momento, né? E isso não é o aprendizado em todas as pautas de diversidade, não é só para pessoas brancas, para todo mundo. Eu aprendo diariamente, eu aprendo constantemente. Hoje mesmo aqui já foi um grande aprendizado para mim. Então, essa partilha, essa troca aberta, transparente, natural, fluida de conhecimento, né? Se permitindo errar, se permitindo falar, olha, preciso aprofundar nisso, isso é fundamental para a gente começar realmente a atuar, né? Que é o que a Fernanda falou e a Neila falou também, atuar internamente. Né? A primeira mudança ali entre nós, e aí para a gente começar a reverberar nas outras pessoas, servir como exemplo para as outras pessoas, pelo que a gente faz e não só pelo que a gente fala, né? Mas a intenção é importante, muito importante, intencionar é extremamente importante, mas agir também é fundamental para que as transformações ocorram, né, meninas? E aí essa troca, é só um parênteses, e essa troca que a gente está fazendo aqui, e outros fóruns que existem de trocas, né, de práticas que são feitas, são muito importantes também. Não adianta eu ficar aqui no meu mundinho, a Neira ficar no mundinho dela, os outros ficarem nas suas empresas fazendo as ações e não compartilharem. Né? Eu acho que quando a gente compartilha as melhores práticas, a gente vai também amplificando essa agenda. Não adianta, né, a gente ficar só para a gente, nós sermos os melhores e aí não compartilhar com os nossos colegas, né? Acho que o compartilhar é o que vai fazer toda a diferença. Isso mesmo. E com olhar e com sentimento também, né? A gente fala muito da liderança se mostrar vulnerável. Hoje se fala muito nesse assunto, né? Que é um momento que a liderança, é difícil você colocar sobre as costas da liderança também que ela tem que saber tudo, né? Que ela tenha que entender de todas as pautas e de todos os processos, de todas as ações. Né? Então é importante também dar essa liberdade, essa possibilidade de falar sobre isso, que a liderança também ela tem o direito de se colocar no estado de vulnerabilidade, porque a partir desse momento é que se abre para o novo, das possibilidades, né, e da interlocução e da comunicação para realmente as coisas acontecerem.
Sair dessa obrigatoriedade, estar sempre falando a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, né? Mas que a gente também não sabe de tudo e que estamos dispostos a saber que tudo bem se você errar, se equivocar, mas que tudo bem, legal, se você ouvir quem tem para dizer, né? E esse foi um momento muito interessante, muito bom mesmo. Eu quero saber se vocês querem dizer as últimas palavras de vocês. Nós estamos aqui já nos despedindo. Foi um foguete, passou muito rápido, né? E Neila, você quer deixar uma última palavra e depois a Fernanda? Vocês decidem. Claro, primeiro, mais uma vez agradecer, foi um prazer, Gisele, Fernanda, me conectar com vocês, que a gente leve essa conexão para além aqui dessa tela. É muito importante a gente, como profissional de diversidade, equidade e inclusão, estar unido em rede, porque a concorrência aqui ela é só positiva, ela é só de troca e de crescimento coletivo. E para a gente falou muito aqui de propósito, né, de liderança, de vulnerabilidade, de desconstruir mitos, e a gente não se esquecer o quanto é imperativo para os negócios também. A gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão. Hoje existem inúmeros estudos, inúmeros artigos já com dados que mostram de maneira muito concreta o impacto até na performance financeira, na capacidade de inovar, de administrar crises, o impacto na reputação, além de estar absolutamente conectado com o conceito de ESG, né? Tem o environmental, o governance e o S de social. Diversidade, equidade e inclusão tem absolutamente tudo a ver com isso. Tem a ver com saúde, tem a ver com saúde mental, que é um tema absolutamente em pauta nos dias de hoje. Então, assim, poderíamos fazer uma sessão só sobre motivos pelos quais a gente deve continuar investindo em diversidade, equidade e inclusão. Então, vocês que estão engajados, que estão talvez num outro momento de jornada, desanimados, mas vou conseguir botar indicador, vou conseguir grana para bancar as iniciativas, eu vou conseguir mudar a cultura. Vai conseguir, não desanima, é uma agenda nova, requer muito esforço, muita dedicação, mas é perfeitamente viável e é o único caminho possível. Muito obrigada. Perfeito. Não, é uma agenda, já pegando a palavra aqui, né? É uma agenda nova e que também não dá para a gente abraçar o mundo com as pernas. A gente tem que definir, para quem não começou ainda, né? Definir aonde quer começar, e aí de pouquinho em pouquinho vai aumentando aí a área de atuação, o escopo, e aí vai evoluindo, né? Eu queria então aproveitar para agradecer aqui o convite de estar com vocês. Passou muito rápido, mas foi muito bom aqui ter trocado com vocês. Troquei um pouco antes aí nos bastidores com a Gisele, e vamos continuar em contato para a gente continuar trocando cada vez mais as nossas práticas, aprendendo cada vez mais entre a gente, né? E com outras pessoas que também quiserem estar com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Vamos juntas, né, meninas? Que mais fácil, menos desafiador, uma apoia a outra. Eu acredito que a diversidade precisa mesmo de união mesmo, e de pensar juntos, né? E até um pouquinho, uma ouvir a outra, olha, não estou conseguindo isso, como é que faz? Uma troca de informação, porque é desafiador, mas como a Neila disse, é possível, dá certo, vai em frente, não desista. Muito obrigada, Neila. Muito obrigada, Fernanda. Antes de terminar, eu quero falar para você que está aí assistindo a gente, apoiar a entidade, a causa da Casa Hope. A Casa Hope é parceira, nós apoiamos, na verdade, a Melhor RH apoia a Casa Hope, Melhor RH e Negócio e Comunicação, nós estamos apoiando a campanha Adote um Leite da Casa Hope. Se você quiser contribuir, está aí o QR Code, aí no cantinho, para que você faça a sua contribuição. Eu já vou fazer a minha, e a gente precisa se engajar de fato. É aquilo que eu disse, intenção é importante, mas ação é fundamental. Intenção com ação, a gente transforma, a gente muda, a gente consegue. E junta sempre. Muito obrigada, Neila. Muito obrigada, Fernanda. Foi muito bom, excelente mesmo. E eu faço votos mesmo que a gente continue essa nossa confraria aqui, para que a gente consiga realmente causar mais impacto, mais transformações. Muito obrigada. Maravilha, vamos em frente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.